Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2017, lição 2, traz o título O propósito do fruto do Espírito. Na lição de hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Esse assunto é tão importante que o próprio Jesus reservou um tempo para ensinar a respeito da árvore e seus frutos, ou seja, cada árvore deve produzir frutos condizentes com sua espécie. Claramente, Jesus buscava ensinar seus seguidores a terem cuidado com os ensinamentos que divergiam do seu. Pelos frutos, conhecemos aqueles que falam a verdade de Deus e aqueles falsos mestres enganadores. Hoje não é diferente. Devemos examinar não só as palavras dos mestres, mas também as suas atitudes. A nossa lição vai fazer uma reflexão a respeito, na realidade, do caráter, porque quando falamos de frutos do Espírito, falamos de caráter. O caráter do ser humano é constituído por diversas influências que ele recebe ao longo da vida. A cultura em que a pessoa está inserida demandará sugestões ao longo da vida dela. Neste sentido, sua personalidade será formada ao longo do contato que ela tem com diversas informações culturais e educacionais. Por isso, as fases da infância e da adolescência são cruciais na formação de uma pessoa. Essas fases são de formação, de desenvolvimento e de determinações de escolhas. Naturalmente, embora o ambiente que o ser humano esteja inserido sugestione muitos comportamentos, ela não determina o caráter dele, pois há outros elementos inerentes à natureza do indivíduo. Por isso, a ideia de que o ser humano nasce puro, mas a sociedade o corrompe, não é uma verdade absoluta, pois a perspectiva bíblica a relativiza, mostrando exatamente o contrário. Porque do coração, disse Jesus em Mateus no capítulo 15, versículo 19, procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Independente do contexto social que o ser humano esteja inserido, dele brotará o bem ou o mal. Pois, embora o ser humano consiga fazer bons atos, ele também é capaz de maldades monstruosas. O Salmo 51, no versículo 4 e 5, diz assim: Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas injustificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Isto quem disse foi o salmista Davi. Por isso, há no ser humano uma inclinação natural ao mal. As Escrituras nos mostram que o pecado deformou a natureza humana, colocando em nós uma natureza de trevas e de injustiças. Longe do Evangelho, temos um caráter deformado. Neste contexto, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele iniciará no indivíduo um processo de metanoia, isto é, de mudança essencial do pensamento e do caráter. Isso significa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É quando se começa a manifestar na vida da pessoa frutos dignos de arrependimento. Então, diferentemente de um caráter gerado sob a influência de estado do pecado e gerado sob a influência do Espírito, manifestará nele o amor, bem como a caridade, o gozo, a paz e todos os frutos do Espírito. E contra essas coisas não há lei, que sob o Espírito frutifiquemos no reino de Deus. Isto é uma lição gloriosa para todos nós, viu? E que vocês se afinquem nesse estudo, que serão sempre abençoados. Obrigada por assistir, eu sou Rosa Marques e Deus te abençoe e tenha